Mais de 50 pessoas, entre agentes da Defesa Civil, Guarda Municipal e brigadistas, participaram durante todo o dia de treinamentos teóricos e práticos de como combater incêndios em vegetação nesse período de estiagem. O objetivo é que essas pessoas, em casos de incêndios em vegetação e área de mata, possam agir na contenção do fogo. Com a chegada do período de estiagem, a Defesa Civil do Estado de São Paulo, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realiza treinamentos aqui na base de Franca, justamente para formar e dar orientação a brigadistas de pelo menos 23 municípios da região de Franca. A coordenadora estadual da Defesa Civil está presente aqui. Muitas pessoas de outros municípios, inclusive de Franca. E aí eles vão fazer o treinamento em 3 bases. Uma delas para demonstrar como que essas pessoas utilizam os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que têm que ser usados durante um incêndio, combate a um incêndio, como utilizar os equipamentos para combater o incêndio e como lidar com o incêndio diante de uma situação, de uma vegetação, de uma área descampada em que se inicia um incêndio, como essas pessoas elas agem perante esta situação. Então a gente vai acompanhar essas 3 bases que foram montadas aqui no DINFRA, que é uma das bases do Corpo de Bombeiros em Franca, instruindo essas pessoas que vão formar essas brigadas de incêndio nos municípios. Nós temos uma primeira base, que é a base que a gente apresenta materiais e equipamentos que são necessários para o combate. Então, equipamento de proteção individual, que são os equipamentos que as pessoas têm que utilizar para evitar riscos de acidentes, evitar os acidentes dentro das áreas rurais durante o combate, e os materiais também que são utilizados. Depois nós temos uma segunda base onde a gente apresenta os modos de combate direto e indireto, ensinando aos brigadistas as formas de fazer esse combate e como eles podem, de uma maneira indireta, conseguir controlar o incêndio sem se expor diretamente ao fogo. E uma terceira base, que é uma terceira base direcionada para o programa de aparelhamento. Como vocês podem ver, a Defesa Civil criou, junto ao governo do estado, um aparelhamento das defesas civis, principalmente com veículos caminhonete 4x2, veículos flex, a caminhonete menor, e as caminhonetes 4x4 com tanque para combate a incêndio. Então, qual que é o nosso foco nessa base? Ensinar os brigadistas a conseguirem fazer uma manutenção adequada, fazer um checklist de forma que eles garantam que a viatura está sempre pronta para operar, assim como o equipamento que está lá atrás. Porque dessa maneira a gente vai conseguir prolongar a vida útil desses materiais, a gente vai conseguir ter o máximo de eficiência deles durante um bom período de tempo. Ao meu lado, a Lidiara, que é da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Lidiara, esse tipo de treinamento é importantíssimo para a formação dessas pessoas, orientação, porque são elas que vão combater esses incêndios antes de uma intervenção do Corpo de Bombeiros, né? Isso, os agentes aqui hoje capacitados, né, os agentes comunitários de defesa civil, municipais, são eles que vão dar a primeira resposta. Então, eles vão fazer a primeira intervenção no caso de incêndio e vegetação. Então, eles estão sendo capacitados, eles estão sendo formados na parte teórica, tanto na parte prática, né, para que eles possam fazer frente a esses incêndios até que consigam, inclusive, eliminar sem a presença do bombeiro. E a gente, infelizmente, sabe que a maioria desses incêndios começa com ação humana, né, capitão? A gente tem bastante volume, né? A grande maioria dos incêndios eles são provocados. Então a gente pede a conscientização da população na parte da prevenção, para que não coloquem fogo nos terrenos baldios para limpeza de terreno, para esterilização do solo, para que pelo simples fato de acharem que o fogo é benéfico, né? E acabam perdendo o controle do fogo, acabam perdendo o controle desse incêndio e ele se torna um incêndio de grande proporção, às vezes necessitando inclusive de intervenção de aeronaves, intervenção de efetivo muito grande. Então a gente pede à população, não coloquem fogo. Importante sempre esse treinamento, né?